Característica 25. Magnetismo pessoal. Magnetismo pessoal faz referência à emoção do sexo, uma característica inata e o único traço de personalidade que não pode ser cultivado. Pode ser controlado e dirigido para o uso benéfico. Na verdade, os mais excepcionais líderes, vendedores, oradores, religiosos, advogados, palestrantes, professores e os que mais se destacam em qualquer área de atuação são os que aprenderam a transmutar a emoção do sexo. Transmutar a emoção do sexo é converter essa grande energia criativa em fazer aquela coisa que você quer na maior parte do tempo. A palavra transmutar é algo que você deve procurar no dicionário para ter certeza de seu significado. Descobrir pontos fortes e fracos. Você tem muito que pensar sobre isso, enquanto pensa, está fazendo descobertas sobre si mesmo. Quando realmente se dedicar a responder a essas perguntas e dar uma nota a você mesmo, vai descobrir que tem alguns pontos fracos que não sabia que tinha, e também tem certos pontos fortes e qualidades que talvez subestimasse. Vamos descobrir essas coisas sobre nós mesmos para descobrir onde estamos e descobrir o que nos impede de progredir. Por que as pessoas gostam de nós, e por que as pessoas não gostam de nós? Posso me sentar com qualquer um de vocês e, com no máximo 20 perguntas, apontar exatamente o que o impede de ser popular, se você não for. Quero que você faça a mesma coisa. Quero que aprenda a analisar pessoas, começando por você mesmo. Descubra o que faz as pessoas populares, o que as faz vibrar, e quando desenvolver essa capacidade, você terá um dos bens mais valiosos que pode imaginar. Princípio 6. Iniciativa pessoal. Esta é uma grande lição, porque é a porção da filosofia que produz ação. Não faria muita diferença entender ou não todos os outros princípios se você não fizesse alguma coisa com isso, certo? Em outras palavras, o valor que você vai extrair desta filosofia não está em nada do que ensino nessas palestras. O importante é o que você vai fazer com isso, e a atitude que vai tomar para começar a usar esta filosofia por iniciativa própria. Há certos atributos de iniciativa e liderança que quero que comece a classificar em você mesmo. São muitos atributos, e vou comentar aqui os que considero mais importantes. Classificar-se em relação a essas qualidades será o primeiro passo para se apoderar delas. Atributo 1. Objetivo principal definido. Não precisamos comentar mais sobre ter um objetivo principal definido. É óbvio que, se você não tem um objetivo na vida, um objetivo principal geral, você não tem muita iniciativa. Um dos passos mais importantes a ser dado é descobrir o que você quer fazer. Se você não tem certeza sobre o que quer fazer na vida, vamos descobrir o que vai fazer com o resto deste ano. Não vamos estabelecer um objetivo muito alto ou muito distante. Se tem um negócio, uma profissão ou um emprego, seu objetivo principal definido pode capacitá-lo a aumentar seus rendimentos a partir dos serviços que presta, sejam eles quais forem. No fim do ano, você pode rever seu histórico, reestabelecer seu objetivo principal definido e transformá-lo em algo maior. Crie um plano de 1 ano, ou talvez de 5 anos. Esse é o ponto de partida da iniciativa pessoal. Descubra para onde você vai, por que vai para lá, o que vai fazer quando chegar lá e quanto vai ganhar com isso em termos financeiros. A maioria das pessoas poderia ser bem-sucedida se simplesmente decidisse quanto sucesso quer ter e em que termos quer avaliar o sucesso. Tem muitas pessoas no mundo que querem uma boa posição e muito dinheiro, mas não sabem bem que tipo de posição querem, quanto dinheiro querem, nem quando querem chegar nisso. Vamos pensar um pouco sobre esse assunto e nos classificar em relação ao número 1. Atributo 2. Motivo adequado. Motivo adequado. Inspiração contínua na busca do objetivo principal definido do indivíduo. Estude-se atentamente e veja se tem um motivo ou motivos adequados. Será muito melhor se tiver mais de um motivo para querer alcançar seu objetivo principal, seja qual for o motivo ou objetivo imediato. Ninguém faz nada sem um motivo. Vou repetir isso. Ninguém em sã consciência faz nada sem um motivo. Uma pessoa desequilibrada pode fazer muitas coisas sem ter motivo nenhum para isso. Mas pessoas normais só agem com base em motivo, e quanto mais forte ele for, mais ativa a pessoa se torna e mais apta a agir a partir da iniciativa pessoal. Você não precisa ter uma inteligência descomunal. Não precisa ser muito brilhante. Não precisa ter uma formação maravilhosa.
Você pode ser um sucesso excepcional se pegar o que tem, seja pouco ou muito, e começar a usar, colocar isso em ação, fazer alguma coisa com isso. E, é claro, isso requer iniciativa. Atributo 3. Aliança de Mastermind. Uma aliança de Mastermind é a cooperação amigável pela qual você adquire o poder necessário para uma realização digna de nota. Tome a iniciativa agora e descubra quantos amigos tem com quem pode contar ou a quem pode recorrer, se precisar de algum tipo de cooperação. Faça uma lista de pessoas a quem realmente pode recorrer, se precisar de algum favor, referência ou indicação, ou talvez até dinheiro emprestado. Aliás, a menos que você tenha todo o dinheiro de que precisa, vai chegar um momento em que talvez tenha que fazer um empréstimo. Não seria bom conhecer alguém a quem pode recorrer, em caso de necessidade, e conseguir o dinheiro necessário? Sempre se pode procurar um banco. Você só precisa dar garantias de 4-1, papéis do governo, e vai ter todo o dinheiro de que precisa. Mas há momentos em que quer valores medianos, talvez, ou algo além de dinheiro. Nesse momento, você precisa conhecer alguém com quem já tenha preparado o terreno, de forma que, quando precisar recorrer a essa pessoa em busca de favores, seja atendido. Acima de tudo, se busca alguma coisa além da mediocridade, precisa ter uma aliança de mastermind de uma ou mais pessoas, além de você, que não só cooperem com você, mas que façam de tudo para ajudar, e que tenham a capacidade de fazer alguma coisa benéfica a você. Cabe a você tomar a iniciativa para construir essas alianças de mastermind. Os aliados não aparecem e se juntam a você só por ser uma boa pessoa. Você precisa traçar um plano, ter um objetivo e encontrar pessoas adequadas para criar sua aliança de mastermind. Você tem que dar a elas um motivo adequado para se tornarem suas aliadas. Sei que a maioria das pessoas não tem uma aliança de mastermind. Não tenha medo de se classificar com nota 0 nesse quesito se não tiver uma aliança, mas, na próxima vez que fizer a avaliação, procure ter uma nota maior que essa. E o único jeito de ter uma nota melhor na próxima vez, se a de agora for 0, é começar a procurar pelo menos um aliado de mastermind a quem possa se ligar imediatamente quando está começando. Atributo 4. Autossuficiência. Você vai descobrir exatamente quanto tem de autossuficiência em relação à natureza de seu objetivo principal. Quando se avaliar nesse atributo, você pode precisar da ajuda de outras pessoas. Pode precisar de ajuda da esposa, do marido, do amigo mais próximo ou de alguém que conhece você muito bem. Pode pensar que tem autossuficiência, mas você sabe como medir quanto você tem de autossuficiência. Você pode medir sua autossuficiência com precisão avaliando primeiro seu objetivo principal definido para ver de que tamanho ele é, se tiver um objetivo principal definido. Se não tiver um, ou se ele não for muito espetacular, ou se não for nada maior do que você já conquistou até o presente, então você não tem muita autossuficiência, e deve atribuir a si mesmo uma nota muito baixa nesse atributo. Se tem a quantidade apropriada de autossuficiência, você vai aumentar seu objetivo principal definido além de qualquer coisa que já tenha conseguido até agora, e vai se tornar determinado a alcançá-lo. Atributo 5. Autodisciplina. O sucesso requer autodisciplina suficiente para assegurar o controle da cabeça e do coração, e para sustentar os motivos do indivíduo até que se realizem. Onde e quando você mais precisa de autodisciplina? Quando está progredindo, quando tudo é cor-de-rosa e vai bem, e você está conquistando o sucesso. Não. Você precisa de autodisciplina quando as coisas são difíceis, quando tudo fica complicado, e quando as probabilidades não são favoráveis. E o tipo de autodisciplina de que precisa nesse ponto é sobre sua mente. Você tem que saber para onde está indo, que tem o direito de estar lá e que é determinado para chegar, apesar de todas as dificuldades que pode encontrar e da oposição que pode enfrentar. Você vai precisar de autodisciplina suficiente para, pelo menos, se sustentar quando o momento for difícil, em vez de desistir ou reclamar. Atributo 6. Persistência. Persistência tem por base a vontade de vencer. Você sabe quantas vezes a pessoa comum falha antes de desistir ou decidir que quer fazer outra coisa? Uma seria generoso. O sujeito que falha antes de começar acredita que é inútil começar, porque ele sabe que não consegue fazer nada. Ele não começou nenhuma vez.
Talvez vocês queiram saber que a maioria das pessoas vai fracassar antes de começar. Nunca começam de verdade. Pensam nas coisas que poderiam fazer, mas nunca fazem nada a respeito disso. Você também sabe que a maioria das pessoas que começa alguma coisa acaba desistindo ou se deixando desviar para outro caminho diante da primeira oposição. Pessoas próximas a mim, quando relaxo e falo com franqueza, sabem que meu bem mais valioso, além da persistência e da vontade de vencer, é a autodisciplina. Eu insisto nas coisas, e insisto ainda mais quando tudo é difícil. Essa é minha qualidade que se destaca, sempre foi e sempre será. Quero dizer a vocês que, sem essas características, eu nunca teria concluído esta filosofia. Nunca teria sido capaz de apresentá-la de maneira tão abrangente como fiz, e não estaria aqui falando nesta noite. Vocês acham que característica é algo com que se nasce, ou algo que se pode adquirir? Pode ser adquirida, e não é muito difícil. Um desejo ardente é o que torna a pessoa mais persistente. Nunca penso em persistência e desejo ardente sem pensar no meu namoro. Pus mais persistência e mais desejo ardente em meu namoro do que em qualquer outra coisa na vida. Acho que não se vai muito longe no relacionamento sem isso. E se você pudesse transmutar para o seu sucesso nos negócios, sua profissão ou seu emprego a mesma porção de sentimento e emoção com que se vende para a pessoa que quer ter ao seu lado? Se ainda não tentou, comece agora. Na próxima vez que se sentir desanimado ou deprimido, transforme essas emoções em sentimentos de coragem e fé. Uma coisa maravilhosa vai acontecer. Isso vai mudar toda a química do seu cérebro e do seu corpo, e você vai ser muito mais efetivo. Atributo 7. Imaginação dirigida. Uma faculdade bem desenvolvida da imaginação é aquela que é controlada e dirigida. Essas distinções são importantes, porque uma imaginação que não é controlada e dirigida pode ser muito perigosa. Uma vez fiz uma pesquisa para o Departamento de Justiça na qual analisava todos os homens nas penitenciárias federais dos Estados Unidos. Descobri que a maioria dos detentos estava lá porque tinha muita imaginação. Mas a imaginação daqueles homens não era controlada e dirigida em um sentido construtivo. Imaginação é algo maravilhoso, mas, se você não a tem sob controle, e se não a dirige para fins definidos e construtivos, ela pode ser perigosa para você. Atributo 8. Poder de decisão. Você toma decisões definidas e prontas quando tem à mão todos os fatos necessários para decidir. Se não tem o hábito de tomar decisões claras prontamente e definitivamente, está enrolando no trabalho, procrastinando e destruindo essa coisa tão vital chamada iniciativa pessoal. Uma das melhores coisas para começar a praticar iniciativa pessoal é aprender a tomar decisões rápidas, firmes e definidas assim que tiver à mão todos os fatos disponíveis. Não estou falando sobre opiniões e julgamentos precipitados com base em evidências incompletas. Estou falando de todos os fatos relativos a determinado assunto, todos nas suas mãos e disponíveis. Quando você os tem, deve fazer alguma coisa com esses fatos. Deve decidir exatamente o que vai fazer e não ficar dando voltas, como fazem tantas pessoas. Caso contrário, você vai adquirir o hábito de adiar tudo. Em outras palavras, não vai ser uma pessoa que age a partir da própria iniciativa pessoal. Atributo 9. Opiniões baseadas em fatos. Adquira o hábito de basear suas opiniões em fatos, em vez de contar com adivinhação. Sabe quantas vezes você se baseia em deduções, não em fatos, para formar opiniões? É importante conhecer os fatos antes de tomar uma decisão sobre qualquer coisa. Sabe por que você não deveria formar uma opinião sobre alguma coisa em qualquer momento e em qualquer lugar a menos que seja baseada em fatos ou no que acredita serem fatos? Porque agir assim pode causar problemas ou provocar seu fracasso. Você pode ter opiniões. Todos nós temos. Você pode dá-las a outras pessoas em situações em que sejam solicitadas, e todo mundo também faz isso. Mas antes de poder expressar sua opinião de verdade, ou ter uma, deve fazer uma boa pesquisa para poder basear essa opinião em fatos, ou no que acredita serem fatos. Atributo 10. Entusiasmo controlado. O atributo 10 é a capacidade de gerar entusiasmo voluntariamente e controlá-lo. Antes de começar a fazer qualquer coisa com entusiasmo, você tem que senti-lo, não é? Tem que sentir a emoção. Você precisa ser acelerado,
e sua mente tem que ser alertada com algum objetivo definido, propósito ou motivo a fim de fazer alguma coisa em relação a esse motivo. Você expressa entusiasmo com suas palavras, com a expressão do rosto ou com alguma outra forma de ação. A palavra ação é inseparável da palavra entusiasmo. Não se pode separar as duas. Há dois tipos de entusiasmo, o tipo passivo e ativo, e o entusiasmo controlado. Entusiasmo passivo é aquele que você sente, mas não expressa de maneira nenhuma. Há momentos em que você precisa ser passivo com seu entusiasmo, ou vai revelar a outras pessoas o que passa por sua cabeça em ocasiões em que prefere não revelar nada. Um grande líder ou grande executivo pode ter uma quantidade tremenda de entusiasmo, mas ele só o revelará a quem quiser e nas circunstâncias que desejar. Não vai simplesmente exibi-lo o tempo todo, como eu e você poderíamos fazer. A maioria das pessoas alimenta seu entusiasmo e fala sobre ele, mas isso não serve para nada. Entusiasmo controlado é entusiasmo acionado no momento certo e desligado na hora certa. Isso é importante, e sua iniciativa é a única coisa capaz de exercer esse controle. Se você pegar esse aspecto, essa questão de como ligar e desligar o entusiasmo e transformá-lo em uma arte refinada, pode se tornar um esplêndido vendedor de qualquer coisa que queira vender. Você já ouviu falar de alguém vendendo qualquer coisa sem estar entusiasmado com o que tenta vender? Já vendeu alguma coisa sem esse sentimento de entusiasmo por aquilo que estava tentando fazer pela outra pessoa? Pode ter pensado que sim, mas não. Se você não tinha esse sentimento de entusiasmo por iniciativa própria, então você não fez uma venda. Alguém pode ter comprado alguma coisa de você porque precisava daquilo que você tinha, mas você mesmo teve pouco a ver com isso, a menos que tenha transmitido esse sentimento. Para transmitir o sentimento de entusiasmo a outra pessoa, especialmente quando estiver vendendo alguma coisa, é preciso antes transmiti-lo a você mesmo. Em outras palavras, seu entusiasmo começa no interior da sua configuração emocional. Você precisa sentir entusiasmo, e se abrir a boca para falar, deve falar com entusiasmo. Deve colocar entusiasmo na expressão do seu rosto. Exiba um sorriso largo, porque ninguém que fala com entusiasmo tem uma ruga na testa. As duas coisas não combinam. Há muitas coisas que você precisa aprender sobre esse negócio de expressar entusiasmo se quer tirar o máximo proveito disso, e todas elas envolvem iniciativa pessoal. Você tem que fazer. Ninguém pode fazer isso por você. Eu não posso lhe dizer como ser entusiasta. Só posso dizer quais são as partes que compõem o entusiasmo e como expressá-lo, mas o trabalho de realmente expressá-lo é seu. Atributo 11. Tolerância. Vamos abordar a questão da mente aberta. A maioria dos meus amigos pensa ser mente aberta, e odeio dizer a eles quanto estão enganados, porque quero que continuem sendo meus amigos. Mas quem pode dizer que tem a mente aberta sobre tudo? Eu não. Não tenho a mente aberta sobre todos os assuntos. Tenho a mente aberta em relação a muitos assuntos, os que eu quero tratar com a mente aberta. Não deveríamos ter nenhuma atitude em relação a ninguém em nenhuma circunstância, a menos que exista uma base para justificar essa atitude, ou que acreditamos servir de justificativa, pelo menos. Vocês têm ideia de quanto se privam fechando a mente contra alguém de quem não gostam, quando essa pessoa poderia ser a mais benéfica para você no mundo todo se você mantivesse a mente aberta para ela? Uma das coisas mais custosas em uma organização de indústria ou comércio é a mente fechada das pessoas que nela trabalham. É importante vocês saberem disso. Algumas pessoas têm a mente fechada para outras, para oportunidades, para as pessoas a quem servem e para elas mesmas. Quando se fala em intolerância, a primeira ideia é de alguém que não gosta de outra pessoa por causa de religião ou política. Isso é só a superfície do real significado desse assunto da intolerância. Intolerância se estende a quase todo o relacionamento humano. A menos que você crie o hábito de manter a mente aberta para todos os assuntos para todas as pessoas em todos os tempos, nunca será um grande pensador, nunca terá uma personalidade grande, magnética, e certamente nunca será muito bem-quisto. Você pode ser muito franco com pessoas de quem não gosta e que não gostam de você, desde que elas saibam que você é sincero e está falando com a mente aberta. A única coisa que as pessoas não toleram é perceber que estão falando com alguém que já está com a mente fechada. Nessa altura, o que elas dizem não tem nenhum efeito,
independentemente do valor ou da verdade de suas palavras. Tem muita gente cuja mente é tão definitivamente fechada sobre tantas coisas que você não conseguiria abri-las nem com uma marreta, e não conseguiria enfiar um grama de verdade nelas nem se vivesse 100 anos. Elas estão hermeticamente fechadas e lacradas. Atributo 12. Fazer mais que o esperado. Quando perguntamos às pessoas se elas têm o hábito de fazer mais do que aquilo porque são pagas, algumas dizem que sim, outras dizem que não. Poucas respondem que sempre fazem. Pelo menos em uma parte do tempo, talvez, você tenha o hábito de prestar mais e melhor serviço do que aquele pelo qual é pago. Isso é algo que requer sua iniciativa pessoal. Ninguém vai lhe dizer para fazer isso e ninguém vai esperar que faça. É sua prerrogativa. Mas é uma das fontes mais importantes, provavelmente, e uma das mais lucrativas, de exercício da sua iniciativa pessoal. Se eu tivesse que escolher o tempo, o lugar e a circunstância para vocês fazerem uso da iniciativa pessoal da maneira mais benéfica, seria, sem dúvida, em relação a prestar mais e melhor serviço do que aquele pelo qual é pago, porque vocês não têm que pedir a ninguém o privilégio de fazer isso. Além do mais, se isso se tornar um hábito regular, não só de vez em quando, porque isso não é eficiente, mais cedo ou mais tarde a lei do retorno aumentado vai trazer os dividendos, e quando os dividendos chegarem, virão grandemente multiplicados. Quando começa a viver de acordo com esse princípio de fazer o esforço extra, pode esperar coisas incomuns, todas agradáveis, cada uma delas. Atributo 13. Diplomacia. Ser diplomático e ter tato abrange uma área bem grande. Inclui ser diplomático mesmo nas conversas comuns com outras pessoas. Mas vale a pena, porque, se tiver tato, você vai ter a cooperação de outras pessoas mais facilmente. Se você me disser que tenho de fazer alguma coisa, posso responder, ei, espere um minuto, porque, mesmo que seja uma coisa que tenho de fazer, quando a situação me é proposta desse jeito, vou resistir imediatamente. Mas você poderia dizer, eu ficaria muito grato se você fizesse. A diferença é que você sabia desde o princípio que tinha o direito de exigir algo de mim, mas não colocou a situação nesses termos. Uma das coisas mais impressionantes que aprendi com Andrew Carnegie logo no início de nossa associação foi que ele nunca mandava ninguém fazer nada. Nunca. Não importava a quem ele pedia para fazer alguma coisa, nunca era uma ordem. Ele sempre perguntava se a pessoa poderia fazer determinada coisa. Ele perguntava: você poderia, por favor, fazer tal coisa, ou pode fazer aquela outra coisa. É surpreendente quanta lealdade o Sr. Carnegie tinha de seus homens. Eles faziam qualquer coisa por ele a qualquer hora do dia ou da noite, por causa do tato com que lidava com eles. Se fosse necessário disciplinar alguém, normalmente ele convidava o funcionário para ir à sua casa e oferecia um jantar de 5 ou 6 pratos com filé. Depois do jantar, o sermão acontecia na biblioteca, e ele começava fazendo perguntas. Um de seus secretários seria convidado a se tornar membro de seu grupo Mastermind. Esse rapaz descobriu que era cotado para uma promoção, e isso lhe subiu a cabeça. Ele começou a andar com um grupo de playboys em Pittsburgh, pessoas que ofereciam festas, essas coisas. Logo começou a beber demais e ficar na rua até tarde. Quando chegava para trabalhar de manhã, estava sempre sonolento. O Sr. Carnegie deixou essa situação perdurar por uns 3 meses, antes de convidar o rapaz para jantar certa noite. Quando o jantar terminou, eles foram à biblioteca, e o Sr. Carnegie disse: digamos que eu esteja sentado aí na sua cadeira, e você aqui, na minha. Quero saber o que faria se estivesse no meu lugar, com um funcionário indicado para uma importante promoção, e de repente isso começasse a subir a cabeça dele. Ele começa a andar com mais companhias, passa a noite na rua, está bebendo demais e dando muita atenção a tudo, menos ao seu emprego. O que você faria nesse caso? Estou ansioso para saber. O rapaz respondeu: Sr. Carnegie, sei que vai me demitir, então, é melhor começar e acabar logo com isso. O Sr. Carnegie o corrigiu: não, se quisesse demiti-lo, não o teria convidado para um belo jantar e para minha casa. Teria feito isso no escritório. Não, não vou demitir você. Só vou pedir que faça essa pergunta a si mesmo e veja se está ou não em condições de se demitir.
Talvez esteja. Talvez esteja mais perto disso do que percebe. Aquele homem mudou, tornou-se um dos membros do grupo de Mastermind do Sr. Carnegie, e mais tarde tornou-se milionário. Isso simplesmente o salvou dele mesmo. A diplomacia do Sr. Carnegie era algo que não pertencia a este mundo. Ele sabia como lidar com os homens, sabia como induzi-los à autocrítica. Poderia ser muito bom se vocês fizessem uma autoanálise em relação a seus defeitos e virtudes. A autoanálise é uma das formas mais importantes de iniciativa pessoal que se pode desenvolver. Não há um dia em que eu não me analise para ver onde deixei de ser eficiente, onde sou fraco e onde posso melhorar. Todos os dias examino o que posso fazer para prestar mais e melhor serviço. Tenho feito isso por muitos anos, mas mesmo hoje sou capaz de encontrar áreas em que posso melhorar, em que posso fazer alguma coisa melhor, ou como posso render mais. Essa é uma forma muito saudável de iniciativa pessoal, e muito interessante também, porque faz o indivíduo ser honesto com ele mesmo. A pior forma de desonestidade é criar desculpas na própria cabeça para apoiar seus atos, suas ações e seus pensamentos. Em vez disso, analise-se, descubra onde é fraco, depois repare essas fraquezas, ou peça a alguém do seu grupo de mastermind para repará-las para você. Esse é o tipo de iniciativa pessoal a que muita gente não se dedica, porque envolve autoanálise e autocrítica. Você prefere que outra pessoa critique e aponte suas falhas, ou acha melhor se criticar e encontrá-las você mesmo? Não precisa divulgar as fraquezas que encontra, e pode corrigi-las antes de mais alguém as descobrir. Se for assim, faça um bom trabalho. Mas se esperar outra pessoa chamar sua atenção para elas, elas se tornam propriedade pública. Espere outras pessoas apontarem suas falhas, e elas podem causar constrangimento, ferir seu orgulho, ou até induzir você a construir um complexo de inferioridade. Iniciativa pessoal é descobrir quais são seus pontos fracos, o que faz outras pessoas não gostarem de você, ou por que não está progredindo como outras pessoas. Descubra que tem tanta inteligência ou até mais que elas. Um ótimo uso da iniciativa é comparar-se com outras pessoas que têm mais sucesso que você. Faça comparações e análises, veja o que elas têm e você não. Você vai se surpreender ao descobrir quanto pode aprender com os outros, talvez até com aquela pessoa de quem você não gosta muito. Sempre é possível aprender com um homem que está se saindo melhor que você. Às vezes, você pode aprender alguma coisa com um homem que não está indo tão bem quanto você. Pode descobrir por que ele não está se saindo tão bem. Funciona nos dois sentidos. Atributo 14. Ouvir mais, falar menos. Desenvolva o hábito de ouvir muito e falar só quando for necessário. Nunca ouvi falar de ninguém que tenha aprendido alguma coisa enquanto estava falando, exceto a não falar tanto. A maioria das pessoas fala muito mais do que escuta. Parecem decididas a falar mais que o interlocutor, em vez de ouvir o que ele tem a dizer e que pode ser lucrativo. Ouvir muito e falar quando for necessário. Pensar primeiro e falar depois. Atributo 15. Observação de detalhes. Você observa os detalhes. Digamos que está andando pela rua State, ou por qualquer rua na frente de Marshall Fields. No fim do quarteirão, você poderia dar uma descrição precisa de tudo o que viu na janela. Uma vez assisti a uma aula na Filadélfia na qual o professor enfatizou a importância de observar os pequenos detalhes. Ele disse que eram os pequenos detalhes que faziam os sucessos e os fracassos da vida, não os grandes, mas os pequenos, que consideramos pouco importantes, ou nem notamos. Como parte do nosso treinamento, ele nos levou ao corredor, depois para a rua. Descemos um quarteirão, atravessamos a rua, subimos outro quarteirão e voltamos ao prédio. Passamos por 10 lojas, pelo menos, entre elas um armazém geral, e na vitrine desse armazém havia uns 500 artigos, tranquilamente. Ele pediu para cada um de nós pegar papel e lápis, deu uma muleta para nossa memória, podem acreditar, e anotar as coisas que víssemos e considerássemos importantes. Adivinhem qual foi o maior número de coisas que anotamos depois dessa volta no quarteirão? Podemos ter passado por umas 20 lojas, e o maior número de coisas que alguém anotou foi 56. O professor não tinha papel ou caneta, mas conseguiu relacionar 746 coisas. Descreveu cada uma, disse em que vitrine estava e em que parte da vitrine.
Não aceitei essa relação até depois da aula, quando refiz o percurso e verifiquei que ele estava absolutamente correto. Esse professor havia treinado para observar detalhes. Não só alguns deles, mas todos eles. Um bom executivo, um bom líder, ou um bom qualquer coisa é uma pessoa que observa todas as coisas que estão acontecendo à sua volta, as boas e as ruins, as positivas e as negativas. Ele não percebe apenas as coisas que interessam a ele, mas nota tudo que pode interessar ou interferir em seus interesses. Preste atenção aos detalhes. Atributo 16. Aceitar críticas. Você incentiva críticas, isto é, críticas amistosas, de outras pessoas. Se não, está deixando de lado uma das melhores coisas que poderiam acontecer e ter uma fonte regular de crítica amistosa sobre o que você está fazendo na vida, pelo menos em termos do seu objetivo principal. Estimule a crítica para ver as coisas que faz diariamente e que podem ofender outras pessoas. É claro, você acha que essas coisas não representam problemas, ou não as estaria fazendo, e vai continuar fazendo até alguém chamar sua atenção para elas. Você precisa de uma fonte de crítica amistosa. Não estou falando de pessoas que não gostam de você e criticam suas ações só por não gostar de você. Eu não deixaria uma pessoa nessa situação ter nenhum efeito sobre mim. Por outro lado, não prestaria muita atenção à pessoa que me critica de maneira amigável só porque me ama. O prejuízo pode ser o mesmo. Ouvi dizer em Hollywood que, quando as estrelas começam a acreditar em seus assessores de imprensa, e às vezes acreditam, estão praticamente acabadas. Você precisa ter o privilégio de olhar para si mesmo pelos olhos de outras pessoas. Garanto, todos precisamos disso, porque, quando você anda pela rua, não parece aos outros como você mesmo se vê. E quando abre a boca e fala, em uma conversa ou em outra situação, o que fica registrado na mente de outras pessoas nem sempre é o que você pensa que está transmitindo. Você precisa de crítica e precisa de análise. Precisa de pessoas que apontem as mudanças que deve fazer, porque todos nós temos que fazer mudanças à medida que avançamos. A maioria das pessoas se ressente de qualquer tipo de sugestão ou crítica que difira do que fazem. Ressentem-se de qualquer coisa que mudaria seu jeito de fazer as coisas. Consequentemente, causam a si mesmas grande prejuízo com isso. Convide a crítica amistosa. Alguém disse que não existe o que chamamos de crítica construtiva, mas eu não concordo com isso. Não só acho que existe crítica construtiva, como também acho que ela é absolutamente maravilhosa. Lembre-se de que, faça o que fizer, seja você quem for, ou seja qual for a extensão da sua competência, você nunca vai ter 100% de aprovação. Não espere isso e não se incomode muito por não conseguir. Atributo 17. Lealdade. O 17º atributo da iniciativa pessoal é lealdade a todos a quem a lealdade é devida. Lealdade ocupa o topo da lista do meu livro de regras de qualificações das pessoas com quem quero me associar. Se você não é leal às pessoas que têm direito à sua lealdade, você não tem nada. Não importa quanto é brilhante, inteligente ou astuto, ou quanto é instruído. Na verdade, quanto mais inteligente, mais perigoso você pode ser se não for leal às pessoas que têm direito à sua lealdade. Você é leal às pessoas a quem deve ser. Pare e pense, bom, eu tenho lealdade. Tenho. Se não tem, pense na pessoa a quem não é leal e decida se quer fazer alguma coisa sobre isso. Sou leal a pessoas de quem nem gosto, porque tenho em relação a elas um sentimento de obrigação. Ou nos relacionamentos comerciais, profissionais, ou na da família, e existem algumas pessoas nesse círculo de quem não gosto muito. Sou leal a elas porque tenho essa obrigação. Se elas querem ser leais a mim, tudo bem. Se não, o problema é delas, não meu. Eu tenho o privilégio de ser leal, e vou viver de acordo com esse privilégio por causa dos valores que extraio dele. Sabe, eu tenho que viver com esse sujeito, o Sr. Rio. Tenho que dormir com ele e tenho que olhar no espelho todas as manhãs e fazer sua barba. Tenho que dar banho nele de vez em quando. Tenho que me dar bem com ele, porque não se pode viver com alguém tão intimamente e não ter uma boa relação com essa pessoa. Sê a ti próprio fiel, e segue-se disso, como o dia à noite, que a ninguém poderá jamais ser falso. Shakespeare nunca escreveu nada mais bonito e mais filosófico que isso. Seja fiel a você mesmo.
Seja leal a você mesmo, porque vai ter que viver com você. E se for leal a você mesmo, é provável que será leal a seus amigos e associados comerciais. Atributo 18. Personalidade atraente. A personalidade atraente é necessária para induzir cooperação. É algo com que você nasce, ou é algo que tem que fazer por iniciativa própria? Você pode adquirir. Dos 25 fatores que compõem uma personalidade atraente, só tem uma característica com a qual você nasce, ou não vai ter. Só uma. Magnetismo pessoal. Você pode até fazer alguma coisa a respeito disso. Pode fazer alguma coisa a respeito de cada um dos outros 25 fatores, porque todo mundo está sujeito ao cultivo, pela iniciativa pessoal. Você tem que fazer por si mesmo. Em primeiro lugar, precisa saber qual é sua situação em cada um desses 25 pontos. Não aceite só sua palavra sobre isso. Peça à esposa ou ao marido ou a outra pessoa para opinar. Às vezes, um inimigo vai lhe dizer onde você deixa a desejar. Inimigos são coisas boas para se ter de vez em quando, porque não douram a pílula. Se examinar o que seus inimigos ou as pessoas que não gostam de você dizem a seu respeito, é bem possível que aprenda alguma coisa valiosa. Uma coisa que você vai aprender é como ter certeza de que cada coisa desfavorável que dizem sobre você não é verdade. Em outras palavras, garanta que tudo o que disserem não seja verdade, sendo tão correto que tudo de desabonador que eles disserem sobre você não seja verdade. Essa é uma vantagem, não é? Não tenha medo de inimigos ou pessoas que não gostam de você, porque essas pessoas podem dizer coisas que o direcionam na descoberta de alguma coisa que precisa saber por si mesmo. Há alguns anos, um vendedor que foi me procurar me disse que trabalhava para a mesma empresa havia 10 anos. Durante esse tempo ele teve um histórico maravilhoso, com várias promoções, e estava ganhando muito dinheiro. Porém, 6 meses antes de ir me visitar, suas vendas começaram a cair de repente. Clientes antigos passaram a olhar para ele com reprovação. Notei que ele usava um desses enormes chapéus texanos e perguntei, há quanto tempo tem esse chapéu? Ele respondeu, comprei há uns 6 meses no Texas. Eu insisti, escuta, meu amigo, você vende no Texas? Ele me disse, não, nem vou muito ao Texas. Eu disse, bem, escute, só use esse chapéu quando for ao Texas, porque seus outros clientes não gostam dele e ele não fica bem em você. Ele estranhou, isso faz alguma diferença? E eu disse, você ficaria surpreso com a diferença que isso faz na sua aparência. Algumas pessoas simplesmente não negociam com alguém de cuja aparência não gostam. Você pode fazer alguma coisa por sua personalidade. Pode descobrir que características suas irritam outras pessoas e pode corrigi-las. Você tem que descobrir por si mesmo, ou tem que pedir alguém suficientemente franco para fazer isso por você. Atributo 19. Concentração. Desenvolva a capacidade de concentrar toda a atenção em um assunto de cada vez. Quando começar a defender uma ideia, explore-a até sua análise final, faça um clímax, depois passe para a ideia seguinte. Não tente cobrir muitos pontos de uma vez só, senão, não vai cobrir ponto nenhum. É fácil cometer esse erro em suas relações com outras pessoas, nas vendas, ao falar em público, ou em qualquer coisa que esteja fazendo. Esse era um dos meus pontos mais fracos. Eu fazia exatamente isso. Felizmente, um homem chamou minha atenção para isso, e acho que nenhum treinamento que eu tenha feito em oratória foi mais valioso que aquilo. E foi gratuito. Ele não me cobrou nada por isso. Ele disse, você tem um maravilhoso domínio do inglês, uma esplêndida capacidade de entusiasmo e um tremendo estoque de exemplos interessantes. Mas tem o mau hábito de perseguir temas que não têm relação com o assunto que está expondo, e depois voltar ao mesmo ponto da palestra, que, nesse tempo, já esfriou. Classifique-se em relação à capacidade de concentrar toda a atenção em um assunto de cada vez. O que estiver falando, pensando, escrevendo, ensinando, ou o que estiver fazendo, concentre-se em uma coisa de cada vez. Atributo 20. Aprenda com os erros. Desenvolva o hábito de aprender com seus erros, porque, se não aprender com eles, é melhor não os cometer. Se isso não é uma verdade, me diga o que é. Nunca vi um homem repetir um erro muitas vezes sem pensar naquele velho ditado chinês,
se um homem me engana uma vez, vergonha para o homem. Mas se me engana 2 vezes, vergonha para mim. Tem muita gente que deveria dizer vergonha para mim, porque simplesmente parece que não aprende com os erros. Atributo 21. Aceitar responsabilidade pelos subordinados. É importante estar disposto a aceitar plena responsabilidade pelos erros dos subordinados. Se você tem subordinados e eles cometem erros, foi você quem falhou, não eles. Ou os treine para fazerem a coisa certa, ou os coloque em outra posição onde não tenha que supervisioná-los. Deixe outra pessoa cuidar disso. Mas a responsabilidade é sua, se a pessoa é subordinada a você. Atributo 22. Dê os créditos a outras pessoas. Pessoas bem-sucedidas têm o hábito de reconhecer adequadamente os méritos e habilidades dos outros. Não tente roubar o brilho alheio. Se a pessoa fez um bom trabalho, dê a ela todo o reconhecimento. Dê o dobro do reconhecimento. Dê a ela mais do que merece, em vez de menos. Um tapinha nas costas nunca fez mal a ninguém quando se sabe que a pessoa fez um bom trabalho. As pessoas mais bem-sucedidas gostam de reconhecimento, e algumas vezes as pessoas trabalham mais por reconhecimento do que por qualquer outra coisa. Algumas pessoas são incorruptíveis, e por mais que você faça, não consegue elogiá-las demais. Elas conhecem a própria capacidade, e se você for além disso, começam a desconfiar de você. A maioria, porém, creio ser corruptível em relação a essa coisa de bajulação. Você pode exagerar nos elogios, e elas começam a acreditar. Infelizmente, isso é ruim para elas e para você também. Havia um livro amplamente distribuído neste país, e o tema do livro era: se você quer se dar bem no mundo, elogie as pessoas. Bajulação não é só uma das armas mais antigas do mundo, também é uma das mais letais e mais perigosas. Bom, eu gosto de aprovação. Gostava das pessoas que me conheciam e me elogiavam. Gostava disso. Mas se uma delas dissesse bem, Senhor Hill, agradeço tudo que fez por mim, e tudo isso. Aliás, se importaria se eu fosse à sua casa hoje à noite? Gostaria de conversar sobre uma proposta de negócios, eu teria suspeitado imediatamente de que ela me elogiou para conseguir um pouco do meu tempo e algum benefício. Elogio ou bajulação demais nunca é muito bom. Atributo 23. A regra de ouro. Aplique o princípio da regra de ouro em todos os relacionamentos humanos. Uma das melhores coisas que você pode fazer por si mesmo é se colocar no lugar do outro. Quando toma alguma decisão, ou se envolve em alguma transação de que outra pessoa participa, coloque-se no lugar do outro antes de tomar uma decisão final. Assim, é possível que sempre faça o que é justo com o outro homem. Atributo 24. Atitude positiva. Muita coisa já foi dita sobre ter uma atitude mental positiva em todos os momentos. Ver princípio 7 para aprender mais sobre atitude mental positiva. Atributo 25. Assumir a responsabilidade. Aceite total responsabilidade por qualquer tarefa que tenha assumido. Não ofereça desculpas. A única coisa que a maioria das pessoas é adepta a fazer é dar desculpas, criar um motivo pelo qual não tiveram sucesso, ou não concluíram um trabalho, ou não fizeram aquilo que disseram que fariam. Se a pessoa que cria desculpas dedicasse metade desse tempo que usa para explicar por que não fez a fazer a coisa certa, ou tentar fazer a coisa certa, iria muito mais longe na vida e estaria muito melhor. Falando de maneira geral, o homem que é mais inteligente em criar desculpas é o menos eficiente para concluir trabalhos. Esse tipo de pessoa transforma em profissão inventar desculpas, ou criá-las com antecedência, de forma que, se for interpelado ou pego em flagrante, tem sempre uma resposta. Só uma coisa importa, e é o sucesso. São os resultados que contam. Uma vez escrevi um comentário sobre esse assunto, e achei muito efetivo. O sucesso não pede explicações, o fracasso não permite desculpas. Em outras palavras, se é sucesso, você não precisa explicar, e se é fracasso, nem todas as desculpas e explicações do mundo vão servir para alguma coisa. Ainda é fracasso, não é? Atributo 26. Foco no que você quer. Mantenha a mente ocupada com aquilo que você quer, e não com o que não quer. A maioria de exemplos em que uma pessoa põe em prática a iniciativa pessoal está relacionada às coisas que ela não quer.
Nesse caso, ninguém precisa aprender a tomar a iniciativa pessoal. As pessoas realmente se esforçam para isso, pensam em todas as coisas que não querem, e é exatamente isso que recebem da vida: as coisas em que pensam, as coisas com as quais sintonizam seus pensamentos. É aqui que aquela palavra transmutar pode entrar em cena. Em vez de pensar nas coisas que não quer, nas coisas que teme, nas coisas de que desconfia, nas coisas de que não gosta, pense em todas as coisas de que gosta, todas as coisas que quer e todas as coisas que vai se dispor a conseguir. Princípio 7. Atitude mental positiva. Um dos mais importantes de todos os princípios do sucesso é o princípio 7, uma atitude mental positiva. Essa é a fórmula com a qual toda a filosofia pode ser mais bem assimilada e posta em prática. Você não consegue tirar o máximo dos outros 16 princípios sem entender e aplicar este aqui. Guarde esta palestra com carinho e faça deste princípio parte de você. Nesta palestra, o Dr. Hill fornece várias listas de elementos que fazem parte do desenvolvimento e uso de uma atitude mental positiva. Anote todos eles para poder usá-los como referência. De especial interesse é a apresentação que o Dr. Hill faz dos 7 medos básicos: o da pobreza, o da crítica, o da doença, o da perda do amor, o da velhice, o da perda da liberdade e o da morte. O Dr. Hill também enfatiza duas coisas que a natureza desestimula e penaliza com severidade. Uma é o vácuo ou o vazio. A outra é a falta de atividade, ou o ócio. Considere o preço do ócio. Se você amarrar um dos braços ao corpo, imobilizando-o por um tempo, ele vai atrofiar, murchar, e vai acabar se tornando inútil. Considere o preço do vazio. Se você não assumir o controle sobre seu poder do pensamento, se deixar a mente vazia e aberta a influências externas, ela vai se encher de pensamentos negativos, e vai ser jogada de um lado para o outro pelos ventos da circunstância e do acaso. A mente vazia é solo fértil para as sementes do fracasso. É uma grande e simples verdade que o sucesso atrai mais sucesso, enquanto o fracasso atrai mais fracasso. Com uma atitude mental negativa, você pode acreditar em medo e frustração, e sua mente o atrairá para uma experiência deles. Mas com uma atitude mental positiva, você pode colocar a mente para trabalhar acreditando que tem o direito de alcançar as riquezas que deseja, e essa crença o guiará de maneira infalível até elas. Deixem-me contar uma coisa que aconteceu no sábado passado. Fui à agência de viagens trocar minha passagem para poder voltar na segunda-feira, não no domingo. Quando entrei, o gerente segurou minha mão ao ver quem eu era, se apresentou e começou a falar sobre pense e enriqueça. Enquanto ele segurava minha mão e falava comigo, aproximou-se de nós um amigo dele que tinha alguma relação com uma das companhias aéreas. Quando esse amigo ouviu o nome Napoleão Hill, ele agarrou minha outra mão e começou a elogiar pense e enriqueça. Ele disse: talvez goste de saber que, antes de entrar na companhia aérea, eu tinha uma empresa de vendas com aproximadamente 100 pessoas, e orientava todos os vendedores a terem todos os seus livros. Era um requisito. Bem, eu me senti muito bem. Quando saí de lá, havia na calçada duas moças muito bonitas distribuindo literatura eleitoral. Quando passei, uma delas perguntou: você não é Napoleão Hill? Eu estava em um clube feminino há cerca de 2 anos quando você fez uma palestra. Essa é minha prima. Meu marido e o dela são muito bem-sucedidos agora, depois de terem lido seus livros. Voltei ao meu carro e encontrei um policial me multando. Depois de toda aquela conversa, esse era o pagamento. Entendam, eu tinha posto 10 centavos no parquímetro certo de que só ficaria na vaga por 12 minutos. Mas parei para alimentar minha vaidade com toda aquela conversa agradável, e quando cheguei ao parquímetro, o policial estava terminando de preencher a multa. Ele não sabia de quem era o carro, mas me aproximei dele e disse: ei, você não faria isso com Napoleão Hill? Faria. Ele respondeu: quem? Repeti: Napoleão Hill. E ele disse: não, eu não faria isso com Napoleão Hill, mas certamente faria com você. Mostrei ao guarda meu cartão de crédito e minha carteira de motorista, e ele disse: mas que coisa incrível. Depois pegou a multa, rasgou e disse que era para esquecermos tudo aquilo. E disse: quero que saiba que entrei para a força policial de Glendale depois de ler seu livro Pense e Enriqueça.
Nada de construtivo e digno dos esforços do homem jamais foi ou será alcançado, exceto aquilo que deriva de uma atitude mental positiva baseada em definição de objetivo, ativada por um desejo ardente e intensificado até o desejo ardente ser elevado ao plano da fé aplicada. Aqui vão 5 diferentes condições da mente que levam a uma atitude mental positiva. Em outras palavras, 5 precursores de uma atitude mental positiva: sonhos, esperanças, desejo ardente, fé aplicada e ação. 1. Comece com sonhos. Todo mundo tem um estoque de sonhos. As pessoas querem isso, querem aquilo e querem aquela outra coisa. Todos temos sonhos. Bom, nada acontece quando você só deseja as coisas, não é? Não, nada acontece. Então, você segue um pouco mais adiante e fica curioso. Investe muito tempo nessa curiosidade ociosa. E acha que alguma coisa digna de nota acontece relacionada à expressão da curiosidade ociosa. Mas, às vezes, você pode perder e perde muito tempo com a curiosidade ociosa, não é? Às vezes, perde muito tempo estudando o que os vizinhos fazem ou não fazem, o que os concorrentes fazem ou não fazem, tudo por curiosidade ociosa. Isso não leva a uma atitude mental positiva. 2. Sonhos levam à esperança. Um degrau acima dos sonhos está a esperança, quando seus sonhos assumem uma forma mais concreta. Tornam-se esperanças de conquista, de realização, de concretização, esperanças de acúmulo das coisas que você quer. Porém, uma esperança em si mesma não é muito efetiva. Todos temos muitas esperanças, mas nem todos nós que temos esperanças temos sucesso. Temos só esperança de sucesso. Esperar é melhor que sonhar. Porque a diferença entre esperança e sonho é que a esperança é um começo para chegar à fé. Essa é a ideia de esperança. Você transmuta um sonho naquele estado mental muito desejável conhecido como esperança. 3. Esperança alimenta desejo ardente. Em algum ponto, você eleva sua atitude mental para onde suas esperanças são transmutadas em algo mais, algo conhecido como desejo ardente. Há uma diferença entre um desejo ardente e um desejo comum. O desejo ardente é um desejo intensificado baseado em esperança, e baseado em definição de objetivo. Assim, um desejo ardente é, basicamente, um desejo obsessivo inflamado por um motivo. Você não pode ter um desejo ardente sem um motivo ou motivos por trás dele, e quanto mais motivos tem para determinada coisa definida, mais depressa vai transformar suas emoções no que é conhecido como desejo ardente. Porém, isso não é suficiente. Tem algo mais. Tem outro estado mental que você precisa alcançar antes de ter certeza do sucesso. 4. Fé aplicada. Se você transmutou sonhos, curiosidade ociosa, esperanças e até um desejo ardente, elevou tudo isso para algo ainda maior, que é a fé aplicada. Qual é a diferença entre fé aplicada e crença comum nas coisas? 5. Ação. A palavra aplicada bem pode ser sinônimo de ação. Você poderia dizer fé ativa. Fé aplicada e fé ativa são a mesma coisa, fé reforçada pela ação, algo que você faz a respeito dela. Uma oração só alcança resultados positivos quando se expressa em uma atitude mental positiva. As orações mais eficientes são aquelas feitas por indivíduos que condicionaram a mente a pensar habitualmente com uma atitude mental positiva. Vocês têm alguma ideia de quanto tempo dedicam todos os dias a pensar no lado negativo das coisas, em comparação ao tempo dedicado ao lado positivo? Não seria interessante manter uma tabulação durante 3 dias do tempo exato que você dedica a pensar no lado não dá para fazer, e no lado dá para fazer, ou no lado negativo e no lado positivo? Até as pessoas mais bem-sucedidas ficariam perplexas com quantas horas dedicam todos os dias a pensamentos negativos. Os maiores sucessos no mundo são daquelas pessoas que dedicam pouquíssimo tempo, se é que dedicam algum, a pensar no lado negativo. Os grandes líderes dedicam todo o seu tempo a pensar no lado positivo. Uma vez perguntei a Henry Ford se havia no mundo alguma coisa que ele desejava ou queria fazer e não podia, e ele respondeu que não acreditava que houvesse. Perguntei a ele se já havia existido. Ele disse que sim, no começo, antes de ele aprender a usar a mente. Perguntei, como assim? Ele explicou, quando quero uma coisa ou quero fazer uma coisa, começo descobrindo o que posso fazer a respeito disso e faço isso, e não me incomodo com o que não posso fazer,
por que deixo isso para lá? Há um mundo de filosofia contido nessa declaração. Ele decide fazer alguma coisa em relação ao que pode ser feito, e pensa nisso, não sobre o que não pode fazer. Acho que, se você coloca um problema difícil para a maioria das pessoas, elas imediatamente começam a enumerar todos os motivos pelos quais o problema não pode ser solucionado. E se existem alguns aspectos do problema que são favoráveis e outros que não são, muita gente vai ver primeiro o que não é favorável, e muitas vezes nem vê o lado favorável. Não acredito que existam problemas sobre os quais não se pode fazer nada, ou nos quais não haja lados favoráveis. Não consigo pensar em um único problema que eu possa enfrentar e que não tenha um lado favorável. Na pior das hipóteses, o lado favorável seria dizer que, se é um problema que posso resolver, vou resolver, e se não é um problema que posso resolver, não vou me preocupar com ele. Mas a maioria das pessoas, quando enfrenta dificuldades ou problemas que não pode resolver, começa a se preocupar e entra em um estado mental negativo. Você não faz nada que preste quando está nesse estado mental. Só deixa a água ainda mais enlameada quando permite que sua mente se torne negativa. Nunca faz nada digno de nota. Para fazer alguma coisa digna de nota, você precisa aprender a manter a mente positiva o tempo todo. Uma atitude mental positiva atrai oportunidades, e uma atitude mental negativa as repele. Você acha que repelir oportunidades tem alguma coisa a ver com seu mérito ou direito a ter oportunidades? De jeito nenhum. Você pode ter o direito a todas as coisas boas da vida. Pode ter esse privilégio. Mas se tiver uma atitude mental negativa, vai repelir as oportunidades que conduzem à conquista dessas coisas. Portanto, seu trabalho é manter a mente positiva para que ela atraia as coisas que você quer, as coisas que deseja e as coisas que vai buscar. Você já parou para pensar em por que a prece normalmente não produz nada exceto um resultado negativo? Já parou para pensar nisso? Creio que o maior obstáculo para muita gente em todas as religiões é não entender por que a oração às vezes traz os resultados negativos, ou por que ela geralmente traz resultados negativos. Não se pode esperar outra coisa, porque há uma lei que governa isso. A lei é que sua mente atrai a contraparte das coisas de que a mente se alimenta. Não há exceção para essa regra. É uma lei natural e não há exceções para ninguém. Se você quer atrair, com orações ou de outra maneira, as coisas que deseja, tem que manter a mente positiva. Você não só tem que acreditar, mas também tem que amparar essa crença com ação e transmutá-la em fé aplicada. E você não pode ter fé aplicada em um estado mental negativo, as duas coisas simplesmente não combinam. Pessoas que reconhecem a poderosa influência que o ambiente diário exerce sobre a manutenção de uma atitude mental positiva muitas vezes usam lemas construtivos. Colocar lemas impressos em letras grandes em todos os departamentos e trocá-los todas as semanas tornou positiva toda a planta industrial da R. J. Letonial Company, com 2.000 funcionários. Os lemas eram escritos com um propósito. Cada departamento na ampla indústria da Letonial Company tinha esses lemas colocados neles regularmente, às vezes diariamente no refeitório e semanalmente nos outros departamentos. Os lemas eram escritos em letras de 15 centímetros de altura, de forma que era possível ler tudo estando do outro lado do prédio. E podem acreditar, cada vez que as pessoas entravam naqueles departamentos, elas viam o lema. Aliás, tivemos uma experiência engraçada com eles. Um dia, eu estava no refeitório quando um lema era colocado. O refeitório era o lugar onde todos os homens se enfileiravam para pegar a refeição na hora do almoço, e era possível vê-los por ali uma hora ou outra durante o dia. O lema do refeitório era: lembre-se, seu verdadeiro chefe é aquele que anda embaixo do seu chapéu. Bom, eu acho que isso deveria ser claro para qualquer pessoa que lesse a frase. Significa que você é seu verdadeiro chefe, em última análise. Mas ouvi um homem soltar um grito indígena e dizer: rapaz, eu sempre disse isso. Sempre soube que meu supervisor era um piolho. Passos para a transmutação. Tem um método pelo qual se pode transmutar fracasso em sucesso, pobreza em riqueza, tristeza em alegria e medo em fé. A transmutação deve começar com uma atitude mental positiva, porque sucesso, riqueza e fé não são bons parceiros de uma atitude mental negativa. O procedimento de transmutação é simples. Aqui vai ele,
e você pode voltar muitas vezes, assimilar esse processo e se apoderar dele. 1. Quando o fracasso acontece, comece a pensar nele como se tivesse sido um sucesso. Para a maioria das pessoas, isso parece ser difícil de fazer, mas não é. Pense no que teria acontecido se isso tivesse sido um sucesso, em vez de um fracasso. Veja-se no lado bem-sucedido da situação, não no lado fracassado. Imagine as circunstâncias dos fracassos como um sucesso. Comece também a procurar a semente de um benefício equivalente que acompanha todo o fracasso, que é onde você vai poder transmutar o fracasso em sucesso, porque cada adversidade, cada fracasso e cada derrota contenha semente de um benefício equivalente. Se você procurar essa semente, não vai ter uma atitude mental negativa em relação à circunstância, vai ter uma atitude mental positiva, porque tem certeza de que vai encontrar essa semente. Pode não encontrar na primeira vez que procurar, mas vai acabar encontrando, se continuar procurando. 2. Quando a pobreza ameaçar alcançá-lo, ou se já o alcançou, comece a pensar nela como riqueza, e visualize as riquezas e todas as coisas que gostaria de fazer com riqueza de verdade. Comece a procurar a semente de um benefício equivalente à pobreza. Lembro-me de quando eu era menino, e estava sentado à margem do rio em Wise County, onde nasci, logo depois da morte de minha mãe e antes da chegada de minha madrasta. Eu tinha fome. Não havia comida suficiente. Estava ali sentado na beira do rio pensando se conseguiria pegar um peixe, talvez fritá-lo, e assim ter alguma coisa para comer. Não sei o que me levou a isso, mas fechei os olhos e olhei para o futuro. E me vi indo embora, ficando famoso e rico, e voltando àquele mesmo lugar, subindo o rio a cavalo, um cavalo mecânico que era movido por vapor. Vi o vapor saindo de suas narinas. Ouvi os cascos batendo nas pedras. Foi tudo muito nítido. Em outras palavras, eu construí um estado de êxtase naquela hora de pobreza, necessidade, carência e fome. Os anos passaram, e chegou a hora em que dirigi meu Rolls-Royce até aquele mesmo lugar, um carro pelo qual paguei $22.500. Dirigi meu Rolls-Royce até aquele mesmo ponto, e imaginei novamente a cena da infância em que era pobre, carente e faminto. E disse, bem, não sei se minha imaginação naquele tempo teve alguma coisa a ver com isso, ou não. Talvez sim. Talvez eu tenha mantido viva aquela esperança, e no fim, traduzido essa esperança em fé, e depois essa fé me trouxe não só um cavalo a vapor, mas algo muito mais valioso e muito mais caro que um cavalo a vapor. Olhe para o futuro e imagine as coisas que quer fazer. Transmute circunstâncias desfavoráveis e adversidades em algo que é agradável. Com isso, eu me refiro a desviar sua mente dos pensamentos sobre coisas desagradáveis e direcioná-la para alguma coisa agradável. 3. Quando o medo dominar você, lembre-se de que medo é só a fé em marcha ré, e comece a pensar em termos de fé visualizando você mesmo traduzindo fé em quaisquer circunstâncias ou coisas que deseje. Não imagino que alguém escape de sentir os 7 medos básicos em um ou outro momento, e muita gente os sente durante a vida toda. Mas se você se deixar dominar pelo medo, ele não só vai se tornar um hábito, como também vai atrair todas as coisas que você não quer. É preciso aprender a lidar com o medo transmutando mentalmente, ou traduzindo, ou transformando no oposto do medo em outras palavras, fé. Se você teme a pobreza, comece pensando em si mesmo em termos de opulência e dinheiro. Pense em meios e maneiras pelos quais vai ganhar esse dinheiro, adquiri-lo, e no que vai fazer com ele. Não há limite para os devaneios, é muito melhor sonhar acordado com o dinheiro que vai ter do que temer a pobreza que sabe que já tem. Não há virtude nem benefício em lamentar a pobreza, ou o fato de precisar de dinheiro e não saber como obter-lo. Não tem nada nesse mundo de que eu precise e que o dinheiro possa comprar, ou que qualquer outra coisa possa comprar, que eu não possa ter, se quiser. Não penso em termos do que não posso ter, penso em termos do que posso ter, e estou fazendo isso há muito tempo. É maravilhoso condicionar a mente para ser positiva. Quando surgirem circunstâncias em que você necessite de uma ação mental positiva, já vai ter o hábito de sempre reagir de um jeito positivo, não negativo. Você não tem uma atitude mental positiva simplesmente por querer tê-la. Você a tem tecendo a corda, fio por fio, dia a dia, pouco a pouco. Não é uma coisa que se conquista do dia para a noite.
Crie em sua imaginação um exército de guias invisíveis que vai cuidar de todas as suas necessidades e vontades, e lá estão eles. Você me ouviu falar dos meus guias invisíveis, e se não estudasse esta filosofia, se não entendesse metafísica, provavelmente diria que esse é um sistema que eu criei e que é fantasioso. Garanto, não é um sistema fantasioso. Asseguro que ele cuida de todas as minhas necessidades e todos os meus desejos. Confesso que, na semana passada, me descuidei um pouco e o guia da boa saúde me abandonou por 1 ou 2 dias. Mas eu tomei providências. Fui buscá-lo. Dei uma cotovelada em suas costelas e o acordei, e acreditem, tenho mais energia agora do que tinha quando comecei este curso. Então, foi bom ter esse resfriado, porque ele me fez manifestar gratidão por esse guia da boa saúde, em vez de negligenciá-lo. Percebo completamente que esses guias são uma criação da minha imaginação. Não estou me enganando nem enganando ninguém com isso. Mas para todos os efeitos práticos, eles representam entidades reais e pessoas reais. Cada um cumpre o dever exato que designei a ele, e é assim o tempo todo. Guia para a boa saúde física. O primeiro desses guias é o guia da boa saúde física. Por que acha que o coloquei em primeiro lugar? O que a mente pode fazer com o corpo que se apoia em muletas o tempo todo? Um corpo físico bom, forte, é o templo da mente, ele tem que ser firme, saudável, e precisa ter muita energia. Quando você liga o seu entusiasmo, se não há energia, você não consegue gerar alguma coisa do nada, porque precisa ter um estoque de energia. Energia tem natureza física e mental. Não conheço ninguém capaz de expressar entusiasmo intenso quando o corpo tem dores e incômodos. A primeira obrigação com você mesmo é com seu corpo físico. Cuide para que ele responda a todas as suas necessidades o tempo todo, que faça o que tem que fazer. Você precisa de um pouco mais de ajuda do que pode dar durante o dia, e então, quando deita seu corpo, a natureza trabalha nele, dá uma regulada geral e faz uma revisão. Você precisa ter essa entidade treinada chamada guia para a boa saúde para fazer esse trabalho, supervisioná-lo e cuidar para que seja feito adequadamente. Guia para a prosperidade financeira. O segundo guia mais importante é o guia para a prosperidade financeira. Você conhece alguém sem dinheiro que pode ser de grande utilidade para outras pessoas? Por quanto tempo você pode viver sem dinheiro? Você precisa ter dinheiro. Precisa ter consciência do dinheiro, e essa entidade que você constrói por meio desse guia lhe dá uma consciência do dinheiro. Meu guia é tão controlado, no entanto, que ele não faz dinheiro. Meu Deus, eu não permito isso. Não me permito ser ganancioso, querer uma quantia exagerada ou pagar muito caro pelo dinheiro que tenho. Pago o suficiente, mas não muito. Conheço pessoas que pagam caro demais e que também morrem muito jovens por dedicarem esforço excessivo a acumular dinheiro de que não precisam e não conseguem usar. O único propósito a que isso serve é provocar brigas entre seus descendentes depois que você morre. Isso não vai acontecer comigo. Quero o suficiente, mas não muito. É responsabilidade do meu guia cuidar para que eu não tenha demais e me fazer parar quando tenho o suficiente. Esse negócio de ganhar dinheiro vira uma espécie de círculo vicioso para muita gente. Você diz, bom, vou ganhar meu primeiro 1 milhão, depois eu paro. Lembro quando Bing Crosby avisou ao irmão, que era seu empresário, que, quando eles ganhassem os primeiros $50.000, seria o suficiente e eles parariam. Eles agora ganham mais de $1 milhão por ano e ainda se matam trabalhando mais que nunca. Não estou falando de um jeito pejorativo. Bing é meu amigo, e eu o admiro muito. Eu me refiro a todas as pessoas que pagam muito para ter coisas de que não precisam. Essa é uma filosofia que lida com o sucesso econômico, mas sucesso não exige que você destrua sua vida e morra jovem por tentar ter muito de alguma coisa. Pare quando tiver o suficiente. Faça melhor uso das coisas que tem agora, em vez de tentar ter muito mais coisas que nem vai usar. Tem uma afirmação maravilhosa na Bíblia. Não vou citar ao pé da letra, mas basicamente ela diz, nem muito, nem pouco de alguma coisa. Nem muito, nem pouco só o suficiente de tudo. Aprender o que é suficiente e não é demais é uma das bênçãos desta filosofia. Ela dá a você uma vida equilibrada.
Aprenda por si mesmo o que é suficiente e o que é demais. Guia para a paz de espírito. De que adianta ter tudo no mundo e receber royalty de todas as pessoas do mundo, se você não tem paz de espírito? Tive o privilégio de conhecer de maneira bem próxima os homens mais excepcionais, os mais bem-sucedidos, os mais ricos que este país já produziu. Dormi na casa deles, comi com eles, conheço suas famílias, as esposas e os filhos. E vi o que aconteceu com esses filhos depois que eles morreram. Conheço a importância de aprender a viver uma vida equilibrada que permite ao indivíduo ter sua ocupação, ou seu trabalho diário, ou qual seja sua fonte de alegria, e ter paz de espírito também. Não é algo a se temer ou evitar, mas um jogo que você joga com o mesmo ardor com que um homem jogaria uma partida de golfe ou qualquer outro jogo que ama. Sempre falei que um dos pecados da civilização é que poucas pessoas se dedicam a um trabalho que amam, a uma coisa que gostam de fazer. Muita gente faz coisas porque precisa comer, dormir e ter roupas para vestir. Pois eu digo a vocês, quando um homem ou uma mulher está em uma posição na qual pode fazer alguma coisa por amor porque quer fazer aquilo, é realmente uma felicidade. Esta filosofia leva exatamente a essa condição, mas você nunca chegará a essa posição enquanto não aprender a manter uma atitude mental positiva na maior parte do tempo. Os homens que colaboraram comigo na construção desta filosofia representaram cada sucesso espetacular em todos os campos de seu tempo. Entre todos esses homens, havia um que posso dizer que se aproximava, mesmo que vagamente, de ter paz de espírito, além dos outros sucessos, John Burroughs. Sem dúvida, ele foi o que mais se aproximou disso, seguido pelo Sr. Edison. Eu colocaria o Sr. Carnegie no terceiro lugar da lista, e vou explicar por quê. Em seus últimos anos de vida, ele praticamente perdeu o juízo tentando encontrar meios e maneiras de se desfazer de sua fortuna e doar tudo a lugares onde ela não causaria nenhum mal. Isso quase o levou à loucura. Sua principal obsessão no fim de seus dias foi deixar esta filosofia organizada nas mãos das pessoas enquanto ele ainda estava vivo. Ele queria que esta filosofia proporcionasse o conhecimento pelo qual as pessoas conquistariam bens materiais, inclusive dinheiro, sem violar os direitos de outras pessoas. Isso era o que ele queria mais que tudo, mais que qualquer outra coisa no mundo. Infelizmente, o Sr. Carnegie morreu em 1919, antes de eu traduzir tudo isso para a língua escrita e antes de eu escrever os primeiros livros sobre o assunto. Até então, ele havia verificado comigo, e verificado de novo, 15 dos 17 princípios. Tem duas pessoas que sempre lamentei não terem vivido para ver o dia do meu triunfo, porque essas pessoas me viram nos dias de desânimo e oposição. Essas duas pessoas são minha madrasta e meu patrocinador, Andrew Carnegie. Teria sido uma grande alegria para mim e compensação suficiente por uma vida de esforço se essas duas pessoas pudessem ter visto os resultados de seu esforço para me manipular e dirigir quando precisei de direção. Não tenho muita certeza de que eles não estão olhando por cima do meu ombro agora. Às vezes tenho certeza de que alguém está olhando por cima do meu ombro, porque falo e faço coisas que vão além da minha inteligência razoável. Nos últimos anos, tenho notado, com mais frequência que nunca, que as coisas que faço e poderiam ser chamadas de brilhantes e excepcionais são sempre feitas por este homem que está aqui, olhando por cima do meu ombro. Em qualquer emergência que peça decisões importantes, posso quase sentir esse homem me dizendo que decisão tomar. Posso quase virar e imaginar que ele está ali em pessoa. Há uma influência ali, não há como negar. Eu nunca teria sido capaz de fazer o que fiz em relação a esta filosofia se tivesse só a colaboração desses 500 ou 600 homens que me ajudaram. Isso não teria sido suficiente. Acreditem, tive mais que isso. Não falei nada sobre isso porque não quero que as pessoas pensem que fui favorecido, ou que tenho alguma coisa que ninguém mais pode ter. Minha opinião honesta é que não tenho nada que você não possa ter. Sejam quais forem as fontes de inspiração de onde bebo, você também pode ter essas mesmas fontes. Elas são tão disponíveis para você quanto para mim. Acredito nisso sem dúvida nenhuma. Guias para esperança e fé. Vejo esses dois como gêmeos, os guias de esperança e fé. Até onde você chegaria na vida se não tivesse essa eterna chama interior de esperança e fé ardendo em sua alma? Não haveria nada por que valesse a pena trabalhar ou viver, haveria.
Você precisa ter um sistema para manter a mente positiva, como uma resistência a todas as coisas que podem destruir esperança e fé. Pessoas, circunstâncias e todo tipo de coisas que você não pode controlar aparecem em sua vida. Você precisa ter um sistema como antídoto para essas coisas, algo que possa manipular e a que possa recorrer. Não conheço sistema melhor que esses 8 guias que adotei, porque eles trabalham para mim. Ensinei esses guias a muitas outras pessoas para quem eles trabalham tão bem quanto para mim. Guias de amor e romance. Outra dupla de guias gêmeos é a formada pelos guias do amor e do romance. Não acredito que nada que vale a pena possa ser realizado a menos que você romantize o que está fazendo, seja o que for. Se não puser romance em tudo o que faz, não se diverte com isso. E se não houvesse amor em seu coração, você não seria um ser humano, porque a principal diferença entre os animais inferiores e os seres humanos é que os humanos são capazes de expressar a emoção do amor. O amor é um grande construtor de gênios e líderes, é um grande construtor e mantenedor da boa saúde. É absolutamente verdadeiro, sem exceção, que ter a grande capacidade de amar é ter o privilégio de estar lado a lado com a genialidade. Os 2 guias de amor e romance trabalham para me manter amistoso com o que estou fazendo e me manter jovem de corpo e mente. Acreditem, eles fazem exatamente isso. Não só me mantém jovem de corpo e mente, como também me mantém entusiasmado, entregue ao que estou fazendo e sem nenhum esforço penoso nisso. Em outras palavras, não existe essa coisa de trabalho duro, porque não trabalho em nada. Eu me divirto em tudo o que faço. Tudo é um trabalho de amor. Reconheço que, antes de chegar a um patamar onde pode esquecer a preocupação econômica com seu sustento, tem algo em que precisa pensar e que talvez tire um pouco do prazer do trabalho. Mas você pode desenvolver um sistema que vai transformar tudo que você faz em um trabalho de amor por hora, esteja você lavando a louça, cavando buracos ou outra coisa qualquer. Quando vou para casa, ajudo Enilu a lavar os pratos, não porque ela não é capaz disso, mas porque quero sentir que não sou bom demais para ajudar a lavar os pratos. E tenho grande alegria com isso. Também não sou superior ao trabalho no jardim, porque, se não cuidar disso, Enilu vai cuidar quando eu estiver fora e vai me privar desse prazer. Cuidar do jardim me dá um belo bronzeado e boa saúde. Aprenda a viver a vida simples, a ser um ser humano, em vez de uma camisa engomada ou outra coisa que não quer ser, e ninguém quer ser, na verdade. Aprenda a pôr amor e romance em sua vida, e aprenda a ter um sistema pelo qual esse hábito de amor e romance vai se expressar em tudo que você faz. Guia para a sabedoria geral. O guia para a sabedoria geral é o controlador dos outros 7. Sua função é mantê-los ativos, eternamente disponíveis para servir você. Esse guia o ajusta a qualquer circunstância da vida, agradável ou desagradável, de forma que você se beneficie dessa circunstância. Posso dizer com honestidade que nada entra em minha vida se não for material útil. Torno qualquer coisa em matéria útil. Quanto mais coisas desagradáveis acontecem, mais matéria útil extraio delas, porque as processo para ter certeza de que não serão nada além de matéria útil. Reconheça que nenhuma experiência na vida é perdida, seja ela boa ou ruim. Nenhuma experiência é perdida se você se adapta a ela da maneira correta. Você pode sempre lucrar com todas as experiências da vida se tiver um sistema para isso. É claro, se deixar suas emoções à solta e deixar amadurecer essas experiências desagradáveis, você vai atrair mais experiências desagradáveis do que agradáveis. Mas o que há de peculiar em circunstâncias desagradáveis é que elas são covardes. Chegue ao ponto em que você vai dizer, venha aqui, mocinha. Tem um arreio bem aqui, e vou por você para trabalhar. Quando sabem que você vai colocá-las para trabalhar, elas encontram o que fazer em outro lugar, e não aparecem com tanta frequência. Se você teme circunstâncias desagradáveis, elas se amontoam à sua volta em bandos. Entram pela porta dos fundos e pela porta da frente. Entram quando você não as espera ou quando não está preparado para lidar com elas. Não convido as experiências desagradáveis, mas se elas são tolas o bastante para aparecer no meu caminho, acabam transformadas em matéria útil. Com toda certeza, faço matéria útil com elas, mas não permito que me dominem. Obstáculos ao pensamento positivo. A eterna vigilância é o preço que se deve pagar para manter uma atitude mental positiva,
Por causa dessas experiências desagradáveis e outras oposições naturais, os obstáculos ao pensamento positivo. 1. Tendência do eu negativo para manobrar e tomar o poder de você. Há entidades trabalhando em sua formação o tempo todo, manobrando constantemente para tomar o poder sobre você do lado negativo da vida. É preciso estar sempre alerta para que essas entidades não assumam o comando. 2. Medos acumulados, dúvidas e limitações autoimpostas. Você precisa lidar com eles constantemente, ou eles assumem o comando e se tornam a influência dominante em sua mente. 3. Influências negativas, especialmente pessoas negativas. Influências negativas incluem pessoas que são negativas, pessoas com quem você trabalha e com quem mora, talvez até alguns de seus parentes. Se não tiver cuidado, você vai responder na mesma frequência e se tornar tão negativo quanto elas. Pode ser necessário morar na mesma casa com alguém que é negativo, mas não é necessário ser negativo só porque está na mesma casa com alguém que é. Admito, pode ser um pouco difícil se imunizar contra esse tipo de influência, mas você consegue. Eu já consegui. Mahatma Gandhi conseguiu. Olha o que ele fez se imunizando contra coisas que não queria. 4. Características negativas inatas. São as características com as quais você pode ter nascido. Elas podem ser transmutadas em características positivas, quando você as identifica e descobre o que são. Estou convencido de que muita gente nasceu com características naturais de natureza negativa. Por exemplo, vejamos uma pessoa que nasceu em um ambiente de pobreza, em que todos os parentes são muito pobres e todos os vizinhos são muito pobres. Desde o nascimento, essa pessoa só viu pobreza, só sentiu pobreza e só ouviu falar de pobreza. Foi essa a condição em que eu nasci, e sei que é possível nascer com essa característica. Uma das coisas mais difíceis que tive que fazer foi varrer de mim esse medo inato da pobreza. 5. Preocupação com falta de dinheiro e falta de progresso em seu negócio, na profissão ou vocação. Você pode dedicar a maior parte do seu tempo a se preocupar com coisas, ou pode transmutar esse estado mental a fim de criar meios e maneiras para superar essas preocupações. Pense no lado positivo em vez de no negativo. Preocupar-se com o lado negativo não vai servir para nada, além de levá-lo cada vez mais para o fundo. Isso é tudo que a preocupação faz. 6. Amor não correspondido e frustrações emocionais desequilibradas com o sexo oposto. Você não precisa deixar o amor não correspondido destruir seu equilíbrio mental, como tanta gente faz. Cabe a você fazer alguma coisa a respeito disso, manter uma atitude mental positiva e reconhecer que sua principal obrigação é com você mesmo. Controle-se e não permita que ninguém perturbe seu equilíbrio mental ou qualquer outro. O Criador não planejou nada disso, e você também não deve deixar isso acontecer. 7. Saúde instável, real ou imaginária. Você pode se preocupar muito com coisas que acha que podem acontecer com sua saúde física, mas nunca acontecem. Em medicina, isso é chamado de hipocondria. Você pode passar muito tempo se tornando negativo se não tem uma atitude mental positiva em relação à sua saúde ou se não desenvolve e constrói uma consciência de saúde. Pense em termos de saúde. Sua atitude mental tem muito a ver com o que acontece com seu corpo físico. Não há dúvida sobre isso. Experimente. Você já teve a experiência de não estar se sentindo bem, receber uma boa notícia e superar rapidamente o mal-estar? Talvez não estivesse se sentindo tão mal, mas essa boa notícia afastou o sentimento ruim. 8. Intolerância e ausência de uma mente aberta. Essas duas coisas criam muitos problemas no sentido de manterem uma atitude mental negativa. 9. Ganância por mais bens materiais do que precisa ter. Mais uma vez, isso tem a ver com as coisas que você acumula, o preço que tem de pagar, as coisas que tem de superar para ter uma atitude mental positiva. 10. Falta de um objetivo principal definido. 11. Falta de uma filosofia definida para viver e guiar sua vida.